Boa noite a todos aqueles que navegam nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, nas plataformas. Boa noite àqueles que nos seguem no Instituto Edésio Passos, que tem disponibilizado vários conteúdos. Esse é o programa Prosa com o Autor, onde discutiremos a terceirização com dois membros do Ministério Público do Trabalho. Nesse momento, nós passávamos o filme Pão e Rosas, que trata de pessoas que se organizam e que são trabalhadores da limpeza. No Brasil, o perfil dos trabalhadores terceirizados ostenta corpos de pessoas descendentes de negros, de índios, de mulatos, que são invisibilizados com jalecos de cor neutra, cinza, bege, mas que fazem parte, todos eles estão no dia a dia, empresas, das nossas casas e em todos os lugares. Esse filme Pão e Rosas é um retrato muito sincero e honesto da vida dura desses trabalhadores nessas atividades. Por isso, essa noite, trazemos neste projeto, que é apoiado pelo Instituto Edésio Passos e pela editora RTM, por isso aqui meu abraço ao presidente do Instituto, que é o André Passos, e ao Mário, que é o editor-chefe da RTM, essa parceria que oportuniza fazermos a prosa com o autor. Nessa noite, a prosa com os autores, que são a Adriane Reis de Araújo, que é a Procuradora Regional do Trabalho, lotada na Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo, capital, que é mestre em Direito das Relações Sociais pela PUC São Paulo, doutora em Direito do Trabalho pela Universidade Complutense de Madrid, Espanha, e foi coordenadora da Comissão de Direitos Humanos do GNDH, CNPG, entre 2013 e 2015, participou de banca examinadora para concursos de procurador do trabalho, também foi presidente do Grupo de Trabalho de Gênero da Coordenadoria de Promoção de Igualdade e Oportunidade, a Cor de Igualdade, no ano de 2018, foi presidente do Instituto de Pesquisas e Estudos Avançados da Magistratura e do MPT, o IPEATRA, em 2018. Conto também, essa noite, com o Ricardo José Macedo de Brito Pereira, que é subprocurador-geral do Trabalho, professor titular e coordenador acadêmico do mestrado em Relações Sociais e Trabalhistas do Centro Universitário UDF, pós-doutor pela Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, doutor pela Universidade Complutense de Madrid e Master of Law em Syracuse University e mestre pela Universidade Nacional de Brasília. Adriane, muito boa noite. Dê sua saudação inicial a todos aqueles que nos acompanham. Está muito frio aí em São Paulo? Boa noite, Sandro, boa noite, Ricardo, boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo. Aqui em São Paulo, a gente está com um veranico, né, todos os dias de manga curta, pelo menos por enquanto, está bem agradável, todo mundo, não digo todo mundo, mas muita gente em suas casas, apesar do reinício de algumas atividades. Estamos tranquilos por aqui. Legal, seja bem-vinda. Obrigada. Ricardo fala do Planalto Central. Tirante a temperatura nas instituições, como vai o tempo meteorológico em Brasília, Ricardo? Brasília até esfriou um pouquinho essa época, faz um friozinho, né? Não dura muito tempo. A Adriane conhece bem o clima de Brasília. É muito seco, né? Então a gente sente falta de umidade. Mas, como São Paulo também, algumas atividades estão sendo retomadas, o movimento cresce e a preocupação também, né? Porque o número de casos está aumentando, infelizmente, então temos que ter muito cuidado, muita atenção com esse momento. Eu queria aproveitar, viu, Sandro, para fazer uma saudação para você, para a Adriane e também para o André Passos e o Mário da RTM, né, que estão proporcionando aí essa nossa conversa. Então, um abraço a todos. Legal, Ricardo, seja bem-vindo
a essa nossa prosa com o autor, que foi o nome que a gente deu. A editora RTM é mineira, né? Essencialmente mineira. Então, a gente optou pelo termo prosa, que é uma conversa que os mineiros entendem bem. E todos nós entendemos, mas a prosa é, semanticamente, um termo muito mineiro para todos nós. O Ricardo e a Adriane estão convidados esta noite para apresentar o seu livro, o livro A Dimensão Social da Terceirização na Administração Pública. A Luísa vai colocar para nós a imagem do livro. Então, vejam vocês, a dimensão social a dimensão social da terceirização na administração pública é um livro que compõe uma coletânea de artigos e é coordenado pela Adriane e pelo Ricardo, e por isso eles estão aqui nessa noite. É o resultado de um seminário, que depois eles vão nos contar com calma, um seminário que se converteu numa obra jurídica que propõe refletir o fenômeno da terceirização, sobretudo o fenômeno da terceirização na administração pública, e está disponível na editora RTM, por e-book, ou livro físico. É só visitar a editora editorartm.com.br, que lá vocês poderão acessar os conteúdos pertinentes a esse livro. Mais do que depressa, passamos à nossa prosa da noite. Eu gostaria de iniciar a Adriane perguntando a ela, esse tema da terceirização sempre vem envolvido com uma forte conotação de interesses, sim, dos trabalhadores, porque são contratados e têm uma relação contratual subjacente a esse contrato empresarial, mas a terceirização vem muito arraigada com o discurso de uma estratégia empresarial de externalização das suas atividades produtivas, com várias argumentações para isso. E o mais grave, que essa prática vem sendo implementada de forma muito contundente no âmbito da administração pública, inclusive com chancela do Supremo Tribunal Federal nesse assunto, né? A terceirização na administração pública. Portanto, Adriane, a terceirização é um tema recorrente na doutrina e na jurisprudência. Muito se debateu e se debate sobre esse tema. Mas conte para nós, qual foi a novidade contida nessa obra? Bem, Sandro, essa obra, como você mesmo já falou, ela é resultado de um congresso, um seminário internacional que nós realizamos, eu e o Ricardo, em 2015, em Brasília, reunindo procuradores do trabalho de todo o país, pela Coordenadoria Nacional de Combate às Fraudes na Administração Pública, que nós temos dentro do Ministério Público do Trabalho. Ali, nós debatemos, de maneira crítica, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que tem restringido a competência da Justiça do Trabalho para analisar situações como, por exemplo, a improbidade do administrador público nesses contratos de terceirização, tem restringido também as situações de análise da relação de trabalho, especificamente, ainda quando esses trabalhadores eles estão numa situação nebulosa, né, preferem o modelo do contrato estatutário, nesse caso, e nessa reunião, além dessa crítica à competência, nós também tivemos a defesa do meio ambiente de trabalho desses trabalhadores terceirizados da administração, a necessidade de análise da fiscalização e combate à corrupção nesses contratos, ou seja, há uma carta de Brasília que está no livro, com os 8 eixos principais que foram ali debatidos. Então, esse foi o início da idealização dessa obra. Posteriormente, nós agregamos, além dos convidados internacionais que inauguram a obra, né, que é o professor Fernando Valdez e a professora Valentina Nibali, nós agregamos a participação da Thaís Numé, que é advogada e consultora da OIT, trazendo a análise
da Convenção 94 da OIT. Então, nós procuramos trazer a normativa internacional relacionada a contratos com a administração pública. E com isso, fazer análise crítica da nossa jurisprudência e da prática que tem sido disseminada aqui no Brasil. Então, a novidade dessa obra é trazer essa análise sob cunho internacional, trazer essa análise de maneira crítica, com a centralidade no ser humano, tanto do ser humano trabalhador, buscando, por exemplo, situações de equivalência salarial desse trabalhador com os trabalhadores da função que ele tem desenvolvido, né, situação equiparada, como também maior capacitação, cuidado nas questões de segurança e medicina, porque como você bem iniciou essa live, inicialmente nós tínhamos esses contratos muito por meio de trabalhadores do setor de limpeza e conservação. Mas hoje nós temos a terceirização da administração pública, pegando, por exemplo, os trabalhadores do setor de saúde nas organizações sociais, que são trabalhadores que hoje estão enfrentando a Covid, muitas vezes numa situação de risco, de até afastamento da própria família, com dificuldade em ter equipamentos de proteção individual, que são essenciais. Por isso, essa necessidade de fazer uma análise da evolução dessa jurisprudência, do tratamento desses trabalhadores, assim como da qualidade dos serviços públicos, muitas vezes, que eles têm capacidade de prestar. Mas eu vou deixar o Ricardo complementar um pouco mais também. Antes disso, eu só gostaria de registrar que a Adriane também é autora, organizadora de outras obras pela RTM, tais como Direitos Humanos no Trabalho pela Perspectiva da Mulher, pela editora RTM, também diálogos aprofundados sobre os direitos das pessoas com deficiência. Você acha que escreve nele ou não? Não. Eu tenho um artigo que eu participei nesse livro, que foi organizado pela Maria Aparecida Gugel, certo. E um artigo também no livro da Reforma Trabalhista, organizado pela Luciana Lorenz, entre outros, né? Isso, o Arnaldo Afonso Barbosa, Rosemarie, dentre outros que organizaram. Então, você tem uma participação ativa em obras da RTM. Mas, pronto, passamos então ao Ricardo. Eu vi que o rol de autores revela uma articulação de diversas nacionalidades e conhecimentos, não é? E vi que Ricardo, além de ser o organizador, escreve na obra, Ricardo, mas ainda sobre esse tema, né? A terceirização é tão cruel assim em outros países? É possível aferir que essa dimensão da contratualidade também vai aos limites da dignidade da pessoa humana, Ricardo? Sandro, realmente existe uma tendência, né? Parece que as pessoas querem externalizar responsabilidades, direitos e só concentrar a parte positiva do processo de produção de bens e serviços. Tem um autor que ele retrata muito bem essa realidade. Stefan Lesseny, ele é um alemão, sociólogo, ele tem um livro traduzido para o espanhol, saiu agora em inglês também, e ele coloca isso: a sociedade da externalização é uma sociedade orientada por um capitalismo predatório, justamente por isso, porque para que alguns ganhem, alguém tem que perder. Né? Então, a desigualdade faz parte desse modelo. E se as coisas começam a se igualar, né, já não funciona tão bem. Então, me parece que a gente vive isso no mundo todo. Né? Agora, no Brasil, tem esse lado que é o apoio fortíssimo da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal à terceirização, sem levar em conta o aspecto humano.
Porque em outros ordenamentos jurídicos, na Espanha tem terceirização, mas a legislação é muito mais rigorosa com relação aos efeitos, né, e aos direitos dos trabalhadores terceirizados, em todos os aspectos, com relação ao meio ambiente de trabalho, com relação à organização sindical. E a gente vive, na verdade, uma grande desorganização, porque a terceirização ela tem essa característica, ela desorganiza, né? São relações estáveis, consolidadas por muito tempo, como é a relação de trabalho. E a relação de trabalho, ela tem um aspecto pessoal importantíssimo, né? Que é justamente esse contato direto entre empresário e trabalhador, né? É isso que gera uma fidelidade, né? Um vínculo pessoal e não apenas um vínculo de troca, de intercâmbio de valores. Eu estou trabalhando porque eu quero receber o salário, e o empresário está empregando porque quer ter uma atividade e paga por ela, né? Então, o contrato de trabalho ele deu tão certo na sociedade capitalista porque ele concilia, né, tanto os interesses do empresário, que tem o direito de se apropriar do que ele produz ali, quanto para o empregado, que ele vai proporcionar esse lucro, mas ele vai ter uma condição de vida de cidadão, uma pessoa respeitada, que tem o mínimo de direitos observados. Então, a terceirização ela acaba com isso, justamente porque ela introduz nessa relação uma terceira pessoa, né, que vai gerenciar a questão de mão de obra. E aí surgem problemas terríveis com relação a isso, um desamparo desses trabalhadores. Na administração pública, a gente percebe aí, né, quantas empresas desaparecem, os trabalhadores eles não recebem as verbas remuneratórias, as verbas rescisórias, e vem a jurisprudência e fala, não, a administração não pode pagar, a administração tem a lei de licitação, né? Eu penso completamente diferente, viu, Sandro? Eu acho que para um trabalhador ficar sem salário, isso tem um peso na sociedade como um todo tão grande, e para a administração pagar 2 vezes o que ela pagou mal, justamente porque contratou mal, fiscalizou mal, não é nada. Isso para a sociedade não é nada. Se gasta dinheiro com tanta coisa. Então, é um desequilíbrio, é uma desproporção. Aí vem o Supremo, muda a jurisprudência do TST. Aí depois vem a questão do ônus da prova, vê se pode, né? Ônus da prova, querendo atribuir ao empregado o ônus de demonstrar que a administração falhou na fiscalização. Então, são discussões assim que elas não terminam, né? Justamente no sentido de deixar quem mais precisa desamparado. É preciso colocar um pouco, né? E aí, quando a gente fala em vínculo pessoal, nós estamos no campo da moralidade, é preciso se colocar no lugar do outro que está sofrendo, aquele que está, né, sem receber as suas verbas e precisa pagar as suas contas, como agora está ocorrendo, né, de forma muito mais ampla com essa pandemia, as pessoas estão sem trabalhar, muitos sem receber. Então, nós precisamos, né, sentir um pouco isso. O que acontece na vida das pessoas quando elas não têm recursos para se manterem, para sustentarem as famílias? É uma situação muito complicada, que nós, inclusive, né, temos o privilégio de continuar trabalhando em casa, continuar recebendo salários, mas nem todo mundo está nessa situação. E a terceirização, ela agrava tudo, infelizmente, né? Agora, existe um tipo, se a gente pode falar assim, existe alguma terceirização que possa trazer algum benefício? Bom, nós não podemos engessar as empresas. Então, se tem uma atividade muito específica, né? Mas não é para baratear, isso é que é importante esclarecer. É uma atividade muito específica, que exige um know-how. Os trabalhadores são bem preparados para aquilo, então eles ganham bem, porque, né, eles fazem uma atividade diferenciada. Aí tudo bem, você contrata a empresa não para baratear o trabalho, mas para ter, né, uma especialização num determinado processo, numa determinada etapa, né, da sua produção. Então, me parece que isso, fora isso, para reduzir salário, para explorar trabalhador, infelizmente, a Constituição não permite, né? Mas as interpretações aí estão deixando a Constituição de lado e acaba que nós temos um quadro dramático. Vamos falar da jurisprudência também em seguida. Eu quero só registrar as participações do José Wilson,
do professor Tarso Cabral Violim, que é um administrativista, um professor aqui da capital especializado em direito administrativo, o Domingos Zatti, o nosso querido Mário Gomes, a Glauciano, dentre outros. Vejam vocês, o Pacto Constituinte de 88 estabeleceu que a ordem jurídica faria a mediação entre a ordem social e a ordem econômica, cabendo, portanto, à Suprema Corte a interpretação da mediação do jurídico entre o fato social e econômico. Indiscutivelmente, a terceirização se alastra em todas as atividades por conta até de um sistema concorrencial entre as empresas que exige a redução de custos. E, de forma incontornável, por vezes a narrativa tente trazer algo, tentando edulcorar as condições da terceirização, mas o que se vê via de regra é redução de custos, com margem para aquele que administra muito pequena ou até deficitária, tão somente para ganhar o certame e depois tentar, de alguma forma, compensar essa diferença. Mas o que é mais grave é que o intérprete da Constituição estabeleceu uma valorização menor dos trabalhadores terceirizados, se assim pode-se dizer. Ao interpretar a lei de terceirização e toda a repercussão e evolução da jurisprudência nesse tema, como é que você, Adriane, avalia o fenômeno terceirização como uma relação contratual e relação de trabalho, isso sob os olhos do Estado juiz? Como é que isso se deu ao longo do tempo? Antes de analisar isso, eu só queria pontuar um aspecto que eu acho interessante, Sandro, que diz respeito à formação da primeira convenção que trata da terceirização, dos contratos com órgãos públicos, né, que é a Convenção 94, que foi uma convenção construída durante o término da Segunda Guerra Mundial, ou seja, no momento de crise econômica. E o que é muito interessante é que muitas vezes a terceirização tem se justificado pela redução de custos, justamente pautada em crise econômica. E essa convenção, ela é inspirada na legislação inglesa, né, da Grã-Bretanha, onde se estabelece a necessidade de se observar, no mínimo, o salário básico daquela categoria que é praticado de maneira geral. Então, voltando a essa questão trazida pelo Ricardo, da necessidade de perceber que o pagamento de um salário para o trabalhador é de interesse de todos, porque diz respeito ao pagamento das contas deles, mas também movimenta a economia, também dá estabilidade para as famílias, melhora a segurança pública. A gente tem que entender que dentro do sistema capitalista, nós temos esse modelo de centralidade do trabalho que é básico para uma série de iniciativas, né, de responsabilidade social, por exemplo, no estabelecimento das cotas de aprendizagem, cota de pessoa com deficiência, tem uma série de medidas, nexo de epidemiológico, ou seja, uma série de medidas, inclusive de saúde pública, que são pautadas numa relação de trabalho estável, pessoal, como já estabeleceu o Ricardo. O que a gente observa dentro da jurisprudência é que, inicialmente, se tinha essa preocupação com o ser humano, com essa situação de estabilidade, reconhecendo a situação mais favorável ao trabalhador, onde ele não recebe uma remuneração apenas para subsistir, mas recebe uma remuneração com a perspectiva de emancipação social, de participação social, né, e de vislumbrar um futuro melhor para eles e para os seus. Hoje em dia, a gente está no caminho contrário. A gente observa que a jurisprudência ela tem evoluído e consolidado, muitas vezes, a retirada de direitos desses trabalhadores, dificultando, por exemplo, o enquadramento sindical. Você desorganiza toda a situação do enquadramento sindical desses trabalhadores quando você insere essa terceira pessoa, essa figura, né, dentro da relação de trabalho, e você, com isso, reduz direitos, reduz condições de trabalho desses trabalhadores.
O que é muito grave também é que essa interpretação em que se retira a responsabilidade da administração tem facilitado as empresas terceirizadas de não cuidar na capacitação desses trabalhadores em regras de segurança e medicina do trabalho. Por isso, nós temos um aumento exponencial de acidentes de trabalho e mortalidade dos trabalhadores terceirizados, principalmente em setores elétricos, por exemplo, onde você tem o número de trabalhadores terceirizados que morrem, é uma proporção de cada 19 casos, 18 são terceirizados. A proporção, assim, ela é absurda, o que demonstra que a falha não está na conduta do trabalhador, mas sim na própria organização de trabalho. Então, é importante esse alerta para a jurisprudência, para perceber que nós temos que ver as organizações de trabalho, todo esse sistema que está pautado e desenhado desde a nossa Constituição Federal, como um sistema que interessa a todos nós, não apenas aquele trabalhador, mas a todos nós numa escala, né, que ela vai reverberando no sistema de saúde, no sistema de tributação, em medidas antidiscriminatórias, de formação dessa mão de obra, de inclusão do trabalho. Tem uma série de normas que recebem esse tipo de reflexo. Então, é importante a gente buscar reconstruir, levar novamente o direito do trabalho à sua origem, de um fator de equilíbrio entre as partes. O que a gente está observando é um desequilíbrio muito grande que não atende ao interesse público. E, muitas vezes, cria uma situação opaca que dificulta até mesmo a fiscalização desse contrato. Isso é muito importante que você destaca, Adriane, porque o fenômeno da terceirização na administração direta e indireta vem cada vez mais se avolumando, ganhando corpo e ocupando cada vez mais espaços. Inclusive, gerando espaço até para corrupção. Um dos artigos até do livro trata isso, né? Quer dizer, a terceirização de mão de obra pode gerar espaço para pessoas que não estão preocupadas em gerenciar mão de obra e a entrega dessa mão de obra para o Estado, né? Nós temos casos de terceirização, quarteirização, por exemplo, nas obras da construção pesada, isso é muito comum, né? Grandes obras, ou até da Petrobras, essas grandes empresas que realizam grandes obras, isso é muito comum, né? A gata que vai surgindo, né? A gata, daí o terceiro, o quarto, o quinto, que você já nem sabe quem é o empregador, sem nenhum suporte econômico, né? Então, você tem, por um lado, o ingresso dessas empresas terceiras no âmbito da administração pública, e, sobretudo, terceirizando políticas sociais, né, Ricardo? Na saúde, na educação, via OSs, substituindo, então, portanto, trabalhadores estáveis, servidores públicos, por trabalhadores temporários e precários, que, evidentemente, estarão ainda mais submetidos à injunção do detentor político de plantão, né? E, por outro lado, você tem uma mão que coloca, empurra, né, trabalhadores terceirizados, e outra que retira, puxa a responsabilidade do Estado na terceirização e nos problemas que ela gera diante de eventual inadimplemento, né? Então, nós temos uma completa, se não completa, mas uma aguda desoneração do gestor público que atua de forma improba, né? E como é que você tem visto, qual é o teu olhar crítico sobre a jurisprudência brasileira no tocante à terceirização, Ricardo? Sandro, a jurisprudência, ela tem reforçado o problema, né? Infelizmente, a jurisprudência ela deveria resistir à exploração dos trabalhadores e colocar tudo no seu lugar. Mas, infelizmente, e isso vem sobretudo do Supremo Tribunal Federal, tanto na terceirização na iniciativa privada, quanto no setor público, negando, né, todos esses efeitos deletérios
da prestação de mão de obra por empresa interposta, né? Então, eu não tenho dúvida de que a terceirização total ela é inconstitucional. A Constituição não prevê essa forma de prestação de serviço. É como eu coloquei no início, né? Você pode até, em algumas atividades muito específicas, admitir a terceirização. Agora, colocar isso como regra geral, você quebra o vínculo direto que está previsto na Constituição. Na administração pública, você quebra o quê? Você quebra o preenchimento de cargos por concurso público, né? Uhum. Ela é ampliada a tal ponto que, né, o Estado já não está mais fazendo concurso e arruma um jeito aqui, terceiriza aqui, contrata temporariamente ali. Então, assim, o prejuízo é enorme, né? Não adianta Estado seguir lógica de empresa privada. O Estado não é uma empresa. A economia de um Estado ela é diferente da economia de uma empresa, que está voltada para o lucro. O Estado ele tem que prestar serviços, ele tem que proteger a população, principalmente aqueles que são os mais desamparados. E o Estado acaba, você colocou muito bem, né? Serviços públicos essenciais são colocados na mão da iniciativa privada que quer ganhar, né? Quer prestar menos serviço por mais, cobrando mais. Então, assim, não é a solução para os problemas. É claro que o Estado não pode ser um Estado totalmente travado, burocrático, que as coisas não funcionam. A gente sabe que isso também não é bom. Agora, não pode ir totalmente por outro lado, adotando uma lógica econômica, como se tudo na sociedade fosse na base de ganhos econômicos, né? de oferta, procura, né? Temos o ser humano, é a base da Constituição de 88, talvez isso esteja sendo deixado de lado, né? É a dignidade da pessoa humana. O trabalho não é mercadoria, né? Exatamente. O trabalho não é mercadoria. Não deveria ser, né, Sandro? Mas o trabalho é uma mercadoria na nossa realidade, porque o trabalhador se converteu numa mercadoria, ele é usado, ele é descartado exatamente como uma mercadoria. E pior, a lógica econômica da disponibilidade, da transacionalidade, ela se incorporou no direito. Então, aquilo que deveria ser indisponível, imprescritível, justamente porque se refere à pessoa humana, acaba entrando na lógica diferente. Vamos negociar tudo, vamos abrir mão de tudo, né? Em fim de prescrição em todos os casos. Agora você, não sei se está o TST aplicando prescrição em ação coletiva. Não dá, né? Isso não combina, né? Você não está. A Constituição fala claramente créditos. A ação coletiva ela visa, sobretudo, uma tutela inibitória para, né, evitar o ilícito. Como é que isso vai incidir uma prescrição que a Constituição fala em relação aos créditos? Então, assim, a gente chegou num ponto que, né, fica muito difícil, e na parte sindical nem se fala, hein, Sandro? Você é um conhecedor profundo disso, né? O sindicato no Brasil está completamente destruído, né? E não digo que foi, porque, claro, tem responsabilidade de alguns ali, dirigentes, que, né, não se conduziram tão bem, mas há uma pressão do Estado, uma intervenção do Estado muito grande que não deixa o sindicato agir e atuar. E agora eliminaram a contribuição sindical obrigatória. Penso que nós que estudamos um pouco a OIT sempre defendemos isso, mas com um mecanismo alternativo de financiamento, porque ninguém consegue sobreviver sem recursos, né? Então, a reforma trabalhista ela veio para acabar com o pouco que tinha. A verdade é essa, eu até procuro, viu, Sandro e Adriane, eu procuro respeitar essa legitimidade do legislador de inovar o ordenamento jurídico, isso faz parte do processo democrático. Então, eu procuro, assim, ter uma isenção com relação às decisões do legislador. E até olhar a reforma trabalhista, procuro, me esforço, com bons olhos, mas eu não encontro. Ela não trouxe segurança jurídica, ela trouxe uma enorme insegurança jurídica, né? E a mostra disso é que, em seguida, vem uma medida provisória, que depois não é convertida, aí uma enxurrada de medidas provisórias de trabalho. Ninguém sabe o que é direito do trabalho hoje. E aí a reforma trabalhista tirou do TST a possibilidade de uniformizar sua jurisprudência.
Então, nem a reforma pode ser uniformizada, porque o TST não pode, né, com aquele procedimento rigoroso, aprovar, alterar uma súmula, né, porque ficou tudo mais difícil. Então, quando eu analiso todos os aspectos da reforma trabalhista associada à jurisprudência, principalmente do Supremo Tribunal Federal, né, não dá para você extrair coisas boas dessas últimas medidas. Nós estamos num processo de devastação, não digo nem de desconstrução, mas devastação de tudo que existia. A reforma, ela buscou a autonomia individual da vontade. A história de prestigiar a negociação coletiva é apenas uma propaganda enganosa, porque, na verdade, ela tirou matéria da negociação coletiva, como a dispensa coletiva, banco de horas, e passou para a autonomia individual da vontade. Que essas medidas provisórias consolidaram em tempos de pandemia. O Supremo disse, ok, né? Eu considero até um precedente perigosíssimo isso aí, escrevi um artigo sobre isso, colocando o perigo de uma decisão como essa, de aceitar exatamente o contrário do que prevê a Constituição. Então, assim, o quadro é muito preocupante. Nesse particular, inclusive, a reforma trabalhista tem tido o acompanhamento dos organismos de controle da Organização Internacional do Trabalho, por denúncia das centrais sindicais, né? Especialmente no tocante à negociação coletiva. O Brasil tem a prevalência do negociado sobre o legislado, que tem sido puxado a orelha constantemente, porque, primeiro, não promoveu o diálogo social para impor a reforma, e é uma imposição mesmo, portanto. 144, isso. E, segundo, estabeleceu lá no artigo 611-A condições que podem significar o retrocesso social, não aquilo que se espera da negociação coletiva, que é a progressividade, ou o contrabalanço de direitos entre direitos e obrigações. Né? Então, isso é muito importante que você destaca, porque, por vezes, até um determinado tempo, e até por uma lacuna na formação dos juristas, o direito internacional do trabalho não era muito utilizado. A própria agora Adriana invoca a convenção da OIT, e cada vez mais a própria formação dos alunos deve conter essa formação importantíssima, que, para além do ordenamento jurídico nacional, na perspectiva de afirmação de direitos humanos, as normas internacionais do trabalho cumprem um papel fundamental, estruturante e informador do ordenamento jurídico interno, por conta dos compromissos que os países têm em relação ao ordenamento ou o contexto internacional. Eu quero registrar as presenças, aproveitando, do André Passos, né, que já foi saudado por você, Ricardo, da Maria Aparecida Gugel, olha aqui, a nossa convidada da semana passada, está presente, do Maurício Ramos, olha aqui a Maria Aparecida Gugel. Olá, professor Santos, bom revê-lo. Cumprimentos à querida amiga e colega Adriane Reis e Ricardo Brito. Bom ouvi-los. Cheguei atrasada, mas estou aqui. Seja bem-vinda, a Cida, que ela queria que a chamasse. Seja bem-vinda, Cida. Seja bem-vinda. Vejam só, estamos conversando sobre um tema muito sério, muito importante, e eu convido a vocês que nos sigam nas redes sociais, convido o Ricardo e a Adriane para que também nos sigam no Instituto Edésio Passos, no Facebook, no YouTube, para que vocês possam também acessar todos os conteúdos que nós temos disponibilizado nesse tempo de pandemia, porque a pandemia nos isolou, mas não confinou o pensamento, né? O pensamento segue circulando, e nisso a tecnologia tem nos auxiliado de oportunizar esse encontro de Curitiba, Brasília e São Paulo nessa tela, né? Vamos aproveitar. Vamos aproveitar para que o tempo e o conhecimento circulem de maneira cada vez mais eficaz. Mas eu queria fazer uma pausa lúdica para ouvir de vocês, Ricardo e Adriane e Ricardo, começando pela Adriane, como é que você tem contornado os tempos de tristeza ou de dificuldade que o isolamento, porventura, pode nos colocar numa cilada que, às vezes, nos sentimos? Claro que todos nós temos essa oportunidade de transferir o trabalho para casa, né? Eu até trouxe a arte e a cultura, e as novelas fazem parte, sim, faz parte da cultura nacional.
eu esqueci o nome da novela, mas aí a expressão da Camila Pitanga, uniformizada como uma profissional, uma profissional da limpeza, né? Mas isso para oportunizar a gente conversar também rapidamente, Adriane. O que você tem feito quando a tristeza, a saudade, a solidão te coloca num momento difícil? Você a contorna de que forma? Ouvindo música, lendo um livro, assistindo um filme ou assistindo série? Como é que você tem feito? Bem, eu gosto muito de música, Sandro, e eu me coloquei o seguinte desafio nesse período do isolamento. Eu resolvi aprender a tocar piano. Eu tenho um piano em casa, porque meu filho toca, e estava parado aquele piano, eu peguei um aplicativo e estou começando a tocar animadamente, e isso tem me distraído bastante, eu tenho gostado bastante dessa atividade. Além disso, eu tenho lido um pouquinho de filosofia, e tenho me pautado muito no Sêneca, falando sobre a tranquilidade da alma, da vida retirada. É inspirador nesse momento, a gente observa que essa situação ela pode trazer aspectos positivos. Espero que todos nós possamos sair dela transformados para melhor, encontrando efetivamente aquilo que é importante no dia a dia. É um momento de pausa que nos permite essa reflexão. Tenho agido assim, tem sido bastante enriquecedor. Sinto falta do parque, eu vou ser sincera para você. Adorava andar no parque, aqui perto da minha casa tem um parque, em Curitiba também tem muitos parques, eu sou curitibana e adoro isso, né? Mas a gente vai ficando com a lembrança dos parques, por enquanto. Muito bem. Então, dentro em breve, teremos um concerto de Adriane no piano, tocando, mas tocando, quem sabe, uma sinfonia importante. Parabéns para você, sai. Ricardo, conte-nos como você tem enfrentado o isolamento social, e sei que você é um atleta, um exímio atleta, um corredor, eu lembro bem disso. Mas vai correr, viu, Sam? Diante das limitações, como é que você tem feito para encapsular a saudade e a tristeza? E pelo jeito você está longe da família. Como é que você tem feito isso? Eu admiro a Adriane, viu? Aprender piano assim é um desafio muito grande e eu queria ter toda essa disposição. E eu acho fantástico o piano, Adriane. Se eu pudesse, né? Mas as pessoas falam em 10 anos, então eu não sei se eu chegaria assim até, né? Mas eu tô no momento em que eu tô, né, praticamente sem sair de casa e procurando colocar as coisas em dia, viu, Sandro? A gente tem essa, né? A gente que concilia a atividade acadêmica com a atividade profissional, a gente está sempre atrasado, a verdade é essa, né? Com muitos projetos e uma execução atrasada. Então, acabou que virou um período de muito trabalho, de tentar produzir mais né, chegar naquele ponto que a gente sempre planeja, mas sempre fica atrás, não tem jeito, né? Cansa também, ficar sozinho é muito triste, e tem hora que desanima, aí tem que ligar aí, põe uma série, pega um livro diferente para dar uma relaxada. Tem sido assim, viu? Qual série você está assistindo? Eu, na verdade, eu terminei aquela Vikings, que, né, acabou, e eu agora estou sem... Tem que encontrar outra série para... Não é uma série muito boa para tempo de isolamento, é muito sangue. Não é. Muito sangue, pois é. Legal, bacana. Vou registrar, então, as presenças do Maurício Ramos. A novela que a Luísa me lembrou, a novela é A Cama de Gato, né, que teve a Camila Pitanga interpretando uma faxineira, né? E a gente está registrando também a presença da Ileana Neiva, da Priscila Luz, do Felipe Bez, nosso advogado de Cascavel, do Paulo Maldonado, também advogado de Cascavel. A gente vai se integrando com os pedaços do país aqui, ó. Felipe Bez e Paulo Maldonado presentes, registrada a presença. Como eu disse a vocês, eu sou que nem aquele radialista do interior que vou registrando todos que nos acompanham, nos assistem, aqueles que forem, porventura, nos assistir depois. Lembrem que essa é uma iniciativa da editora RTM e do Instituto Edésio Passos, que tem por objetivo promover os autores da editora RTM, contando
não só sobre seus livros, mas também refletindo sobre temas jurídicos, e nesse pedacinho a gente refletiu também sobre a vida, que é fundamental, né? Não tem vida, não tem procurador, não tem professor se não tiver um ser humano equilibrado, não é isso, gente? É isso aí. Lembrando que a Ileana é a nossa autora também, faz parte do livro, e escreveu sobre a corrupção, terceirização e corrupção. Opa, então, Ileana, seja bem-vinda. É procuradora do trabalho ou não? É a Procuradora Regional do Trabalho. Maravilha, seja bem-vinda, então. E atualmente ela é vice-coordenadora nacional da Coordenadoria de Combate à Fraude na Administração Pública. Eu recomendo a leitura do texto dela, comentei com ela o quanto aprendi, e até porque ali ela traz inúmeros exemplos que enriquecem bastante a reflexão do tema. Vale a pena. O artigo dela, o artigo dela é terceirização, corrupção, ausência de concurso público e administração pública refém. A aplicação da lei anticorrupção empresarial. Pelo título, a gente já vê que é instigante a leitura. Mas, seguindo a nossa prosa, Ricardo e Adriano, agora eu vou começar com o Ricardo. Muito tem se falado, então, dessa terceirização, e você já antecipou um pouco nas suas reflexões, como uma forma de precarização do trabalho, né? E como essa forma de terceirização, esse modelo de terceirização, estaria em conformidade ou em desconformidade com a ideia de trabalho decente, né? É evidente que você vai nos contar a história desse termo, trabalho decente, que talvez não seja a melhor tradução, trabalho digno fosse a melhor tradução, mas a terceirização, em última análise, ela tem conformidade com a ideia de trabalho decente, Ricardo? Sandro, nós sabemos que esse conceito de trabalho decente ele vem da OIT, né? Usa esse termo, trabalho decente. Como a nossa Constituição fala em dignidade, a gente acaba falando mais em trabalho digno, né? E, assim, os efeitos da terceirização, elas constituem afronta ao trabalho decente e ao trabalho digno, né? A Adriane já colocou aí que a OIT se ocupa de uma proteção, né, dos trabalhadores, dessas empresas que prestam serviço para o Estado. Não tem ainda uma convenção, né, talvez fosse importante uma atuação mais incisiva com relação aos efeitos nefastos da terceirização no mundo do trabalho, né? A gente precisa disso, assim como precisa também de uma atenção especial, né? Me parece que ainda essa ideia de soberania, aqueles trabalhadores que não têm documentos para trabalhar, imigrantes, né, que entram no país para sobreviver, e aí o filme, você foi muito feliz em escolher o filme Pão e Rosas, porque ele retrata exatamente isso, mexicanos que conseguem passar a fronteira, buscam trabalho, geralmente encontram nessa área nas áreas terceirizadas, e ali são sujeitos a todo tipo de chantagem, porque estão numa condição que eles colocam, né, ilegal. Na verdade, uma pessoa nunca é ilegal, mas são consideradas ilegais pelos gestores, e o tempo todo ameaçadas, né, se não fizer exatamente aquilo que está sendo prescrito, vão ser denunciadas para a imigração. E esse filme é interessante porque, além do problema da imigração e da terceirização, ele também retrata a atuação do sindicato nos Estados Unidos, que é um sindicato profissional, ou seja, a pessoa não precisa fazer parte de uma categoria, né? A pessoa é empregada por um sindicato e vai trabalhar em prol daquelas pessoas. Então, o representante sindical, ele é um ator fantástico e ele consegue se safar lá das perseguições empresariais para evitar que ele faça o contato com os trabalhadores. Então, a história é lindíssima, é um filme que eu recomendo, já assisti várias vezes, já apresentei em sala de aula, porque tem tudo isso que nós estamos discutindo aqui.
né? O trabalhador migrante, a terceirização, a invisibilidade. Tem uma cena que eles estão limpando o elevador e os executivos quase pisam em cima, né? Como se eles não existissem, e o ator comenta isso: nós somos invisíveis, as pessoas não notam que nós estamos aqui trabalhando. Então, esse filme, além de ser muito bem feito, é um filme que emociona bastante, né? Ele retrata essa realidade do mundo do trabalho, que é o que está acontecendo hoje, né? A quantidade de trabalhadores em situação desfavorável e como há um descaso em relação a eles. Isso é que é o pior. A sociedade fecha os olhos para a exploração dessas pessoas, né? Hoje eu estava lendo uma matéria no New York Times, porque se tinha essa ideia, o trabalho vai acabar, os robôs vão substituir, e aí o articulista coloca justamente isso: negativo. A sociedade ainda é movimentada por uma massa de trabalhadores, são esses trabalhadores os menos favorecidos, aqueles que ganham muito pouco. E o que nós estamos fazendo por eles, né? Agora, a situação de pandemia mostrou. Não adianta, o mundo não está robotizado, tudo funciona sem trabalhador. Não existe isso, pelo contrário, né? Pelo contrário, os trabalhadores, o fim do trabalho está muito longe, se é que vai acontecer algum dia. Então, nós precisamos realmente dar atenção para essas pessoas que mais precisam, né? Ferraioli, ele costuma dizer que a Constituição é a lei dos mais débeis. É para essas pessoas que a Constituição deve se dirigir, né? O Supremo deve olhar para elas. Infelizmente, o Supremo está olhando, e a gente percebe isso lendo as decisões do Supremo Tribunal Federal. A linha de argumentação é toda na análise econômica do direito. Em matéria trabalhista, não se fala em dignidade da pessoa humana, não se fala na exploração do trabalhador, né? Na sua mercadorização. Oi, Sandro. Só nos resta, quem sabe, a Corte Interamericana de Direitos Humanos diante disso tudo. Quem sabe? Pois seria, né? A gente precisa realmente encontrar alternativas, porque a situação está muito complicada aqui internamente, né? Não conseguimos conciliar os diversos conflitos que estão surgindo nesse momento. Infelizmente, o papel do judiciário é justamente esse, né? Abrir caminhos para a sociedade viver melhor, né? Mas com essa série de conflitos, de problemas que tudo isso gera, fica muito difícil. Agrava, né? Pior, agrava, porque acaba chancelando situações que estão contra a Constituição. Veja, Ricardo, esses dois colegas até que nos assistem, o doutor Paulo Ricardo e o doutor Felipe Bess, eles têm uma experiência super interessante na cidade de Cascavel, que foi aquele típico caso de terceirização das trabalhadoras que, no meu tempo, quando eu era criança, eu falava as tias da merenda, né? Que são as trabalhadoras que fazem a refeição nas escolas municipais. Então, a gente chegou ao absurdo de transferir o ônus da prova para a trabalhadora individualizadamente, de ser que o município fez ou não fez adequadamente a fiscalização. Veja o grau de informação que você demanda numa reclamatória trabalhista individualizada, atomizada, né? Se fosse até coletiva, você teria ou, eventualmente, o protagonista processual fosse o Ministério Público, que dispõe de ferramentas para investigar, mas uma reclamatória tendo que comprovar a incúria ou não do administrador público, convenhamos, é uma forma um pouco mais refinada de dizer, não, o poder público pode fazer o que quiser com os contratos de terceirização, né? Agora... E se me permite... Não, exatamente, eu vou passar a palavra para você agora, inclusive, por favor. Mas pegando carona no que você está comentando até agora, a gente analisa, eu no meu artigo, junto com o ministro Augusto César Leite Carvalho, a gente analisa justamente a Convenção Americana de Direitos Humanos, e o artigo 24, a gente analisa a discriminação estrutural desses contratos, que ela ocorre não apenas por deixar esse trabalhador alijado de uma série de direitos, né? Começando assim, até em algumas situações, direito a férias, porque o contrato dele ele tem um prazo determinado, ele se extingue, e esse trabalhador tem o contrato renovado e nunca efetivamente goza de férias, por exemplo, né? Mas também a discriminação estrutural dentro do próprio processo judicial.
Porque se você transfere essa prova para o trabalhador, que é uma prova odiosa, né? Não tem como esse trabalhador fazer, você esvazia o processo judicial. E você não pode ter um processo judicial apenas formal ou meramente ilusório. Isso é uma ofensa ao artigo 24 da Convenção Americana. Então, seria sim passível de fazer uma denúncia à Corte Interamericana. E hoje em dia, com essa mudança tão grande da legislação e essa jurisprudência que tem fechado os olhos a esse patamar civilizatório mínimo, talvez nos reste alegar a inconvencionalidade de uma série de normas e buscar esse básico, né, esse patamar básico no apoio nas cortes internacionais. Talvez seja se diga, né, Adriane, dispor da inconvencionalidade. O que é esse termo, né? A inconvencionalidade é irmã gêmea da inconstitucionalidade. Só que a inconstitucionalidade é no plano interno, ou seja, uma legislação ordinária que tem choque, ou se contrapõe ao termo, ao conteúdo principiológico e normativo da Constituição. A inconvencionalidade diz respeito a normas dessa mesma legislação interna que, porventura, colidam frontalmente com disposições de normas internacionais nas quais o Brasil ratificou referidas normas, né, e que, portanto, estão internalizadas, têm caráter, inclusive, de supra-legalidade. E, portanto, são normas, como diria a minha filha, são normas superpoderosas. As meninas superpoderosas são as convenções internacionais, porque têm esse caráter de supra-legalidade. Portanto, eu creio que o TST ainda carece de um debate mais aprofundado nessa integração das normas internacionais com o direito interno, e por vezes, as vezes que estudei, sobretudo em questões de natureza sindical, que é o meu objeto de estudo, eles têm uma interpretação, olha, que às vezes o ministro Lélio não leva ferro e fogo, né? Ele que é membro da OIT, mas ele deveria treinar ainda mais os colegas, com todo o respeito à formação jurídica daqueles que compõem aquela corte, mas às vezes no tocante à interpretação de normas, no trabalho marítimo, recentemente, também teve uma decisão que é uma completa subversão das convenções internacionais, mas, sobretudo, na questão da precarização do trabalho via terceirização, e também a Suprema Corte tem tido uma interpretação, com todo respeito, muito casuística, para não dizer outra coisa, não? Vejam vocês, meus amigos, já temos 57 minutos de live, a prosa está muito boa, o tema, embora seja técnico, jurídico, mas tem forte apelo social, né? E nós estamos aqui a tratar de postos de trabalho de pessoas que necessitam e se submetem a essa condição para poder trazer renda para a sua família, poder se ingressar ou se incluir economicamente numa sociedade que é capitalista, né? Sem dinheiro, você não significa nada, e somente pelo trabalho, aqueles que não são detentores dos meios de produção podem se integrar ativa e economicamente nessa sociedade. E o que é mais interessante, né, essa crise da pandemia revelou o Brasil real, não é? Nós temos o Brasil real que emerge. Primeiro, os brasileiros indocumentados, né? Milhões de brasileiros que sequer tinham registro civil. Se não existem para o Estado, do ponto de vista da sua relação registral, não existiam, obviamente, para o Estado fiscal, não existiam para a Receita, logo não tinham CPF. Se não tinham registro nem CPF, não poderiam abrir contas. Então, até para a inclusão econômica prometida pelo benefício emergencial, esse sujeito tinha uma parede, né? uma dificuldade objetiva. E o pior, né? Se aquela condição de uso do aplicativo para ativar dentro da instituição financeira, veja, muitos não têm o celular, ou que têm o celular, mas não têm o sinal de internet, então aí nós já vamos para um direito de inclusão digital, ou até pessoas como minha mãe, que tem mais de 70 anos e não tem condições de inclusão digital para operar os aplicativos. Então, nós temos diversas limitações que vão emergindo, e a crise, para o bem e para o mal,
nos oportuniza conhecer o Brasil de verdade, né, meus amigos? Mas eu queria fechar, então, essa nossa prosa da noite. Gostaria que vocês, então, trouxessem, e gostaria até que vocês tratassem de uma tecnicalidade que eu acho que é importante, até onde vai a competência do Ministério Público do Trabalho e do Ministério Público Estadual ou Federal, quando diz respeito a um caso de corrupção envolvendo o contrato de terceirização. Até onde vai o patamar de um e outro, eu gostaria de ouvir de vocês. Mas, do Ricardo, os riscos da terceirização no serviço público, se por um lado é um risco, mas ele cumpre efetivamente uma maior eficiência na prestação de serviços, Ricardo? Não, é mera intermediação, Sandro. Mera intermediação não cumpre. Eu sou favorável à estabilidade no serviço público, à carreira, né? As coisas funcionam muito melhor assim, na minha opinião, né? A terceirização ela acaba dando margem para corrupção, para personalização, né? E para muitos desvios, né? Para muitos problemas. Então, não cumpre. Na minha visão, não cumpre. E nem fica mais barato, né? Porque no final se gasta muito dinheiro com terceirização, tem as jogadas orçamentárias aí, que ainda, né, não entra em determinadas despesas, as pessoas, os administradores jogam com isso, né? Mas a terceirização, ela não é só para baratear, né? Ela é para eximir responsabilidade por ilícitos, né? As pessoas se sentem mais à vontade para descumprir o ordenamento jurídico, porque deslocam esse problema para outro. Então, mas ela não é barata, porque numa cadeia, né, de empresas prestando serviço, elas querem ganhar de alguma maneira. Elas vão ter que ganhar, senão elas não vão entrar. E alguém vai ter que perder. Quem é que perde nessa história? É o trabalhador. E se as cadeias, né, envolvem várias empresas, na ponta vai ter um trabalho em condições análogas de escravo, né, tudo aquilo que existe de mais censurável em relação ao tratamento da pessoa humana. É isso. E, Adriane, me conte como fica essa tecnicalidade aí das competências. No caso concreto, bom, temos a atuação do Ministério Público do Trabalho, que identifica um caso de desvio de finalidade do contrato, ou, eventualmente, um golpe mesmo, aquelas empresas que anoitecem e não amanhecem, mas que, por outro lado, tem, por parte do administrador público, uma conivência ou, eventualmente, uma corrupção passiva. Como é que fica a divisão de tarefas num caso concreto como esse? E me conte também qual é a tua visão, né? Se o princípio da eficiência se realiza na terceirização. Eu estou de acordo com o Ricardo. De modo geral, a situação em que há uma maior eficiência na terceirização, ela é a exceção à regra. Só que nessa obra, o que a gente também procurou tentar atrair para esse contrato de terceirização são algumas normas que possam gerar algo benéfico socialmente. Por exemplo, as cláusulas sociais. Tem alguns artigos a respeito disso, a experiência italiana, eu acho que vale a pena dar uma lida para aprofundar em relação a isso. Em relação à competência, de modo geral, o Ministério Público do Trabalho ele vai ter que fazer a investigação dessa corrupção pautado na relação de trabalho. Então, nós temos algumas investigações, por exemplo, em situação que você percebe a administração pública, direta ou indireta, muitas vezes que não chama pessoas que foram aprovadas no concurso público e sim contratam empresas terceirizadas para realizar aquela mesma atividade. Então, aí você tem uma situação de fraude. Como você pode ter uma situação de corrupção dentro de uma prestação de serviço terceirizada em que há um superfaturamento e você observa a sonegação de direitos dos trabalhadores. Toda essa situação de fraude, de corrupção, ela estaria atrelada a alguma irregularidade no contrato
que foi firmado entre a empresa prestadora de serviços e a administração pública, mas que atinge também o trabalhador. Então, ela vem de maneira indireta atraindo a responsabilidade do administrador público. Por exemplo, quando há o vício no processo de licitação, nós temos também situações da empresa, ela dá um endereço inexistente, a empresa não existe. E daí, no momento em que ela some e não paga as verbas rescisórias para esse trabalhador, vem o administrador público e diz, não, mas eu fiz todo o processo. Você não fez o processo corretamente e deveria responder por isso. Porque, afinal de contas, é um dinheiro público. Quando você tem essa situação de fraude e corrupção, você deixa de ter o investimento daquele dinheiro público, daquela verba, no serviço público de interesse de todos. Então, é interesse de todos que isso não aconteça mais, né? E, infelizmente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, ela estabeleceu a dicotomia, nesse caso, estabeleceu a competência da Justiça do Trabalho só para análise do contrato, retirando a responsabilidade do administrador público, quando as duas situações elas estão umbilicalmente relacionadas, e seria muito melhor se elas fossem tratadas numa única instância, numa única decisão, para evitar até mesmo conflitos. Então, a divisão de tarefas é nesse sentido. A gente observa a corrupção atrelada a alguma irregularidade no contrato de trabalho que foi firmado. Legal. Não sei se eu respondi a pergunta. Sim, com certeza. 1h06 aqui de uma boa conversa, uma boa prosa, como diria o Mário lá em Belo Horizonte, com Adriane Reis e com o Ricardo Brito. Meus queridos, o tempo é implacável conosco, ele passa, nos deixa um pouquinho mais tempo com a data de nascimento mais antiga, mas eu queria concluir com vocês uma poesia aqui do nosso poeta maldito de Curitiba, Paulo Leminski, no seu Distraídos Venceremos, que ele faz uma homenagem muito peculiar à cidade de Brasília, mas que, para o bem ou para o mal, é a nossa capital linda, né? Lindíssima, Brasília. O que acontece dentro dela não nos é totalmente responsável, nós somos parcialmente responsáveis sobre o que acontece por lá, mas diz o Paulo Leminski, com a poesia Claro Calar sobre uma cidade sem ruínas. Em Brasília, admirei, não a Niemeyer lei, a vida das pessoas, penetrando nos esquemas como a tinta sangue, no mata-borrão, crescendo o vermelho gente, entre pedra e pedra, pela terra adentro. Em Brasília, admirei o pequeno restaurante clandestino, criminoso por estar fora da quadra permitida. Sim, Brasília. Admirei o tempo que já cobre de anos tuas impecáveis matemáticas. Adeus, cidade. O erro, claro, não a lei. Muito me admiraste, muito te admirei. Esse é o nosso eterno Leminski, o curitibano da Curitiba bendita ou maldita, da Curitiba da noite ou da Curitiba do dia. Tudo depende do seu ponto de vista e do seu modus vivendi. Queridos Adriane e Ricardo, foi um prazer, uma alegria e uma honra tê-los nessa noite, tratando de um tema tão importante, com tantas repercussões, né? Sociais, políticas, para a administração pública, mas, sobretudo, a partir da nossa mirada, da mirada dos direitos humanos e dos direitos sociais. Então, eu gostaria muito de agradecê-los pelo tempo que destinaram nessa live. Isso ficará como ensinamento para todos aqueles que navegarem nas profundezas das redes sociais e navegarem no Instituto Edésio Passos para obter conhecimento sobre terceirização na administração pública. Ricardo, Adriane, muito obrigado. Boa noite a todos e boa noite a todos que nos acompanharam até agora. Boa noite, obrigado, Sandro, obrigado, Adriane, Mário, André. Saudação a todos que também participaram. Mande um abraço para Curitiba, Adriane. Eu vou mandar um abraço. Não, um abraço para minha mãe, para o meu pai. Ah, muito bem. Mas mandar um abraço também a todos os colegas, ao Mário, ao André Passos,
e dizer que foi um prazer estar aqui, Sandro, nessa live muito leve, muito alegre, e nesse momento de pandemia. Muito bom. Que bairro eles moram? Que bairro eles moram? Meus pais, eles moram ali na Praça do Japão. Ah, é meio Batel, meio Água Verde ali. Muito bem, muito bem. Gente, valeu, obrigado, boa noite. Boa noite. Vocês podem ficar aquela...